Olá, hoje nós estamos começando mais um vídeo da nossa série Desvendando Atos. Eu improvisei um microfonezinho aqui com o meu fone, que eu vi que o áudio do outro vídeo ficou mais ou menos, então eu improvisei esse microfone aqui. Alô, alô. E é isso. Também estou na improvisação na luz aqui, tem umas lâmpadas aqui, que a luz do meu quarto não é acessível para o computador, então tipo fica a iluminação horrível. Mas agora deu uma melhoradinha, não tá perfeito, mas deu uma melhoradinha. Mas vamos para o vídeo. O vídeo de hoje nós estamos desvendando Atos, como eu já disse. E nós estamos em Atos no capítulo de número 7. Capítulo número 7, já estamos no capítulo 7. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um grande homem de Deus, né? Que se permitiu ser cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. E o nome dele é Estevão, exatamente. Então fica aí que a gente vai pro vídeo, hein? Bem, aqui está a minha Bíblia de estudo que eu uso geralmente. E a história de hoje basicamente se baseia em Estevão. Ele faz uma pregação para os sacerdotes, vamos dizer assim, os sumos sacerdotes. E ele cita duas histórias que aconteceram, então ele também cita a Bíblia na própria pregação dele. Aqui eu já posso extrair que as nossas pregações têm que ser bíblicas, com bases bíblicas sempre. E uma das primeiras histórias que foi que os patriarcas, ou seja, as pessoas que tinham passado e formaram a descendência, venderam José. E por inveja, né? Porque José era mais bem cuidado de uma certa forma. Então eles ficaram com inveja de José e venderam José. Mas Deus era com José. E até na onde as pessoas poderiam dizer que não daria certo, Deus fez dar certo. E glória a Deus por isso. E livrou José, né, de todas as aflições, como está escrito aqui. E constituiu José governador. Eu vi uma pregação esses dias e o cargo de governador nunca existiu. Então, Deus fez um cargo ser criado para que o plano que ele tinha para José se cumprisse. Então, aqui eu posso entender também que Deus pode criar coisas que ainda não existem, só para que a promessa que ele fez para você se cumpra na sua vida. Pera aí. Voltei. Eu tinha esquecido de orar para gravar o vídeo, mas vamos lá. E aconteceu isso. Outra coisa que ele falou foi de Moisés, que viu o Senhor, né? Um anjo do Senhor no meio da sarça. Então, que a gente tem aquela música, né, que a gente muito conhece. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Tá baseado nessa história de Moisés. Ele falou sobre isso também. E ele falou algumas outras coisas que se eu não dá pra eu falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar gigante. E eu tenho que ser reduzido. Mas o que eu quero falar com isso? Ele fez duas citações bíblicas. E no final, o versículo 54 diz assim: E eles ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes. A pregação de Estevão fez eles ficarem com o coração temeroso, a ponto de ranger os dentes. Gente, é algo sobrenatural se a gente for pensar. Imagina você estar falando a palavra e as pessoas sentir o coração doendo, ardendo por conta da palavra. A palavra tem poder para fazer isso. E eles, depois de ter acontecido isso, né, deles rangerem os dentes, estarem com o coração cortado, né, de certa forma, pela palavra, Estevão estava cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Então Estevão olhou para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus assentado à destra do Pai. Olha que experiência maravilhosa. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele viu coisa que ninguém tinha visto. E ele falou, né?
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante de Deus. Ele teve a visão e falou que ele teve a visão. E todos gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eles não suportaram o peso da visão que Estevão tinha tido. Eles não suportaram, ficaram atônitos, em choque, e não suportaram. Porque não é todo mundo que está preparado para aquilo que o Espírito Santo quer revelar. Não é todo mundo que está preparado para aquilo que o Espírito Santo quer bradar. Então, que nós sejamos preparados para entender aquilo que o Espírito Santo quer falar e revelar a cada um de nós. Bem, depois disso, apedrejaram Estevão. E o que aconteceu? A túnica, as vestes que tiraram de Estevão, caiu sobre os pés de Saulo. Mais pra frente nós vamos entender isso, o porquê aconteceu isso. Mas já fica uma lição, né? Que caiu nos pés de Saulo, vocês vão entender lá na frente, nos próximos capítulos. E depois disso, Estevão foi apedrejado e infelizmente foi morto. E mesmo durante o apedrejamento, Estevão ainda teve misericórdia daqueles que o ouviam e falou assim: Senhor, não coloca este pecado para eles carregarem. Será que nós, na posição de Estevão, falaríamos para o Senhor: ah, Senhor, eles fizeram isso como me fizeram, mas não coloque esse pecado sobre eles, não impute sobre eles o peso desse pecado? Será que nós teríamos isso? Bem, então, as lições que nós extraímos de hoje é: Estevão revelou a incredulidade e a desobediência dos sumos sacerdotes, falando com autoridade, cheio do Espírito Santo. Além disso, ele viveu uma experiência sobrenatural com Deus antes da sua morte. Se Jesus voltasse hoje, você já teria vivido uma experiência sobrenatural com Ele? Fica a questão. Peça e viva experiências com Deus, porque Ele quer se revelar para mim e para você. Deus abençoe. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado com você. Ainda mesmo falou comigo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Deus abençoe.